Olá, meu nome é Roberto Falcão, eu sou professor e hoje eu quero falar sobre a tragédia que está acontecendo em Roraima. Com o agravamento da crise financeira da Venezuela, milhares de pessoas têm cruzado a fronteira e procurado abrigo no Brasil. Eu nem diria que atrás de uma vida boa, eu diria que atrás de uma vida possível. Mas como não existe um programa de acolhimento estatal, a presença do Estado no Brasil é uma presença fragilizada, não há nenhum projeto adequado de recepção desses imigrantes. E aí, bicho, vira a crônica da tragédia anunciada. Já teve venezuelano matando venezuelano esfaqueado, já teve brasileiro matando venezuelano esfaqueado. Recentemente, um comerciante foi assaltado e espancado por venezuelanos. Isso gerou uma onda de insatisfação e de violência que culminou com o acampamento dos venezuelanos incendiado, pertences e documentos de venezuelanos extraviados, 1.200 venezuelanos com criança pelas mãos sendo expulsos do Brasil enquanto uma multidão cantava o hino nacional. Não, com isso não quero dizer que a culpa é do povo brasileiro, é evidente que não. A culpa é do Estado brasileiro que se omite. A ausência de um Estado que entenda o seu papel faz com que as pessoas tomem as decisões que parecem possíveis para elas, diante das crises que estão vivendo. Não, com isso, pelo amor de Deus, também não quero dizer que eu defendo o regime de Maduro, porque agora tem uma mania de achar que se você se compadece do sofrimento alheio é porque você deve apoiar as ditaduras sul-americanas. Inclusive tentaram com Ciro Gomes fazer uma situação parecida com essa, colocá-lo numa saia justa para ver se ele defendia. Ciro Gomes nunca defendeu o regime de Maduro, nunca defendeu o regime de Hugo Chávez. Aliás, quem dizia que Hugo Chávez era um líder que deveria ser seguido pelos latino-americanos é um outro presidenciável que agora faz todo o esforço para fingir que não disse as coisas que disse. O que eu quero que fique claro é que não dá para o Estado brasileiro simplesmente se omitir dessa situação. Ah, Falcão, mas se a gente expulsar os venezuelanos todos, se a gente fechar as fronteiras, se a gente fizer igual o Trump que determina lá que vai criar um muro fechando a capacidade... Gente, presta atenção. Esse tipo de solução xenofóbica, em que você, ao invés de estender a mão para o seu vizinho, procura afastá-lo de você porque você não quer se envolver, já foi tentada. Já foi tentada. Pessoal, essa aversão a tudo que é estrangeiro já aconteceu em regimes como o de Hitler, o de Stalin, com milhões e milhões de mortos. Eu acho que nós podemos mais do que isso, nós podemos melhor, sabe? Tem uma história que diz que quando o sujeito morreu, ele foi lá para o paraíso, e aí São Pedro, como não tinha como acolhê-lo, mandou-lo para o inferno. E ao chegar no inferno, ele ficou espantado, porque o inferno, ao contrário do que se dizia, era uma boate, um negócio legal, todo mundo dançando, só que tinha uma regra, todo mundo tinha que ficar com a mão esquerda amarrada atrás do corpo. Mais do que isso, durante lá a festa apareceram umas diabetes distribuindo umas colheres que tinham 2 metros de altura. Ele foi andando com aquela colher, segurando ali com a mão direita, e de repente ele viu uma grade, por trás da grade, 2 metros depois da grade, tinha uma mesa com as guloseimas mais maravilhosas. Então tocou um sino, a música parou e disseram, podem se servir. E as pessoas ficaram na grade esperando que ela abrisse. Passaram-se 10 minutos, 20 minutos, meia hora, nada da grade abrir, até que alguém teve uma ideia. Meteu a colher, que tinha 2 metros de comprimento, lá na comida que queria, trouxe, mas quando trouxe, a colher não cabia na boca, porque ela tinha 2 metros. E o cara teve outra ideia, jogou para cima e tentou pegar com a boca. Só que nessa hora a comida caía na cara, a outra caiu no chão, e aí o pessoal começou a jogar a comida no chão e começou a se chutar e a morder. Epa, eu não sou cachorro não, bicho. E aí ele foi lá, passou um SMS lá, passou uma mensagem de texto lá para o São Pedro, e disse, São Pedro, eu não quero ficar aqui no inferno não, arruma um lugarzinho aí para mim no paraíso. E aí São Pedro disse, vem, e ele foi para o paraíso. E ele ficou espantado, sabe por quê? Porque o paraíso era uma boate, estava todo mundo feliz, satisfeito, só tinha uma regra, todo mundo tinha que ficar com a mão esquerda amarrada para trás do corpo. E para piorar a situação, ainda tinha uma outra coisa. Daqui a pouco distribuíram umas colheres com 2 metros de altura e tinha uma grade, depois de 2 metros tinha lá uma mesa com todas as guloseimas. E ele, rapaz, eu já vi esse filme. E aí daqui a pouco parou lá tudo de tocar e o cara disse, olha, pode se servir. E as pessoas pegaram a colher, enfiaram pelo vão da grade, pegaram a comida, só que aí, ao invés de tentar colocar a comida na própria boca, colocaram a comida na boca do seu vizinho. E um foi alimentando o outro, e depois alimentados voltaram para a festa. Porque a grande diferença entre o paraíso e o inferno é a capacidade que você tem de se preocupar com o seu próximo, com o seu vizinho. Se nós perdermos essa empatia, já estamos no inferno.